Olá, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e hoje, mais uma vez, o meu convidado é Rodrigo César Ramos, psicólogo há mais de 20 anos e especializado em orientação à família. Seja bem-vindo, Rodrigo. É um prazer novamente estar aqui, Denise. Foi muito legal da outra vez. Eu espero que as coisas que a gente fala são pouco tempo e que sirva de ajuda e de reflexão para as famílias. Com certeza vai ajudar, sempre ajuda. Você nos traz muitas informações, são muito relevantes e é muito importante para as famílias. E hoje o tema é um tema bem difícil, eu acho, para as mães lidarem, né? Que é sobre sexualidade. A sexualidade de uma pessoa com deficiência intelectual, ela é aumentada, ela é exagerada? Como é que é? É um mito que acontece muito e de verdade, no meu tempo de experiência como psicólogo e trabalhando com pessoas com deficiência intelectual, eu nunca vi nada que comprovasse isso. Ao contrário, né? Até tem uma coisa interessante. Quando eu comecei a fazer estágio lá em 96, 97, eu cheguei para meu pai e falei assim, nossa pai, a sexualidade não atrasa. Foi o meu primeiro erro. Porque na verdade não é uma questão de atrasar ou não, isso vai depender muito da maturidade de cada um. Certo. Então, o exacerbado, o aflorado, o exagerado, isso tem muito mais uma conotação com a doença, que é a perversão, do que com a deficiência intelectual. Ao contrário da deficiência intelectual, vai estar muito no crivo da maturidade dele. Então, nós vamos ter pessoas com deficiência intelectual que vão estar com sexualidade, com desejo de namorar, de fazer sexo, próximo que é o comum, e nós vamos ter pessoas com deficiência intelectual que são mais profundas, mais severas, que não vão explorar de uma forma igual a gente. Vai manipular, vai mexer, mas ele não está tendo noção do que aquilo significa na vida dele. Então, não dá para falar que é aflorada. Dá para falar que tem dois fatores importantes. A maturidade e a ociosidade. Porque a pessoa com deficiência intelectual acaba tendo mais dificuldade de encontrar outras fontes de prazer. E aí encontra na manipulação e não na masturbação uma válvula de escape. Entendi. E qual então é a diferença entre a manipulação e a masturbação? A manipulação, ela remete para a gente, principalmente que estuda psicanálise, ao que o Freud chama da fase fálica, que é mais ou menos uma idade de 3 e 6 anos, que a criança descobre o genital, existe uma excitação erógena, não é erótica, no sentido da erótica ser com a destinação a um objeto. Então é erógeno porque é do prazer, é do corpo. Ele descobre, ele manipula. A questão aqui é o seguinte, algumas pessoas com deficiência intelectual descobrem a genital com 16 anos. Sim. Então, emocionalmente, ele está com uma idade mental de 6 anos mais ou menos. Fisicamente, ele está com a idade que ele possui, 16, 17 anos. Então, de tanto manipular, acaba chegando no orgasmo. Entendi. Mas é um ato motor, porque não é uma destinação. Já a masturbação não é um ato motor, ele é um ato de destinação de afeto, com entendimento para que serve aquele ato. Entendi. Então ele vai pensar numa pessoa, numa situação, ele vai criar uma história, e aí ele vai destinar esse afeto, então vai ser uma masturbação. Então manipulação é um ato puramente motor, e masturbação é um ato de destinação de afeto. Então, o que acontece com o deficiente intelectual? Muitas vezes ele vai manipular porque está ansioso, está angustiado, ele não tem a crítica de fazer escondido, então, porque ele também não entende que esse ato de sexualidade é um ato, muitas vezes, que moralmente não é legal fazer na frente das pessoas, porque ele não tem essa crítica. Coisa que um adolescente com cognitivo preservado teria. Então ele vai fazer na frente de todo mundo e vai causar um desconforto muito grande. Então vai dar a impressão de que é exacerbado, que é aflorado. Mas está muito mais ligado à ociosidade, à falta de atividade. Agora, você pode me perguntar assim, todas as pessoas com deficiência intelectual fazem manipulação? Ao contrário, nem todos. Tem crianças que não chegam nem na manipulação. Uma vez eu perguntei a uma colega de psicanálise, como que se dá esse fenômeno? Eu falei assim, olha, imagina que você está se inscrevendo para um curso. Então, ele passou pela fase oral, que a gente chama, passou pela fase anal, mas não se inscreveu na fase fálica. Então, ele nem chega na manipulação. Nem chega. A maturidade não permite ele nem chegar na manipulação. Então, eu acho que é uma coisa aí que é importantíssimo, né, o que você está falando, para que as mães entendam, porque às vezes até fica assim,
nossa, ele está fazendo isso e vai e bate na criança. Quer dizer, ele não tem maturidade para entender que naquele local não é adequado e que ele não deveria estar manipulando. Não tem maturidade para entender, não tem crítica para compreender. Tem crítica, né? E ele não entende aquele ato como um ato sexual. Entendi. Ele entende como um ato puramente motor. Assim também, como é muito comum, olha, assim, não estou taxando, não, porque daqui a pouco começa a vir um monte de mensagem, né? Hoje é assim, mas não estou taxando, mas é muito comum, por exemplo, síndrome de Down, ao invés de buscar satisfação na manipulação, vai na oralidade. Entendi. Come bastante. Então, para o Freud, essas pulsões acontecem por causa da libido e depende de cada fase de amadurecimento. Para a gente amadurecer e compreender o ato sexual na adolescência. Para que serve? Primeiro, o ato sexual é para renovação do contato afetivo. Segundo, para procriação. E é muito comum, então, Rodrigo, também essa oralidade, né? Usar a alimentação como uma forma de compensação de alguma necessidade também, então. É o que o Freud fala do desenvolvimento afetivo, né? Da libido. Cada fase do desenvolvimento libidinal tem um nomeador. A fase oral 1 é lábio, a fase oral 2 dente, mastigação, a fase anal 1 e 2 ela é concomitante, então é retenção e excreção, e aí a pulsão encontra na zona erógena do ânus, na fase fálica o pênis, a vagina, tem a fase de latência, que é a fase do menino, do clube do bolinha, do clube da luzinha, porque a tensão sexual já começa a ficar alta e eles não dão conta. Então é uma negação. E aí na fase genital comparece com a compreensão da por que serve a genitalidade. E aí, então assim, o que acontece é que dentro do desenvolvimento da maturidade da pessoa com deficiência, a pessoa vai ficando pelo caminho. Então, se ela fixou na fase oral, ela vai encontrar prazer basicamente na fase oral. Na fase oral, entendi. Né? Então, por isso que busca muita oralidade, por isso que é muita comida às vezes, é muito princípio de prazer, não consegue dar conta de frustração. Mas assim, isso é muito extenso, não é assim, em poucas palavras que a gente vai conseguir falar assim. Sobre isso. Mas o que eu já quero deixar claro aqui? Que nem sempre, como o deficiente intelectual está expressando a própria sexualidade, significa sexualidade. Como que os pais podem orientar, como lidam com essa sexualidade? Esse é um dos temas mais espinhosos e difíceis. Porque a gente tem que lembrar que a sexualidade remete à nossa sexualidade. A sexualidade do outro, a descoberta do outro, remete à nossa sexualidade. Eu estou lembrando num caso aqui do Dinho, do Mamonas Assassinas, ele deu uma entrevista uma vez assim, não, minha mãe nunca fez isso. Né? Porque remete a situações nossas. Então a gente tende a não conseguir tirar a nossa moral, nosso costume, nossos princípios daquilo. E a gente acaba avaliando aquela pessoa com deficiência, aquela manifestação como algo da sexualidade em si. Entendi. E aí mexe com a cabeça da gente. O que vai acontecer? Eu sempre pergunto para os pais o que está fazendo. Né? Aí fala assim, olha, eu tô com medo porque minha filha ou meu filho está querendo namorar. Eu falo, como que é? Né? Aí a gente descobre que muitas vezes é um namoro platônico. Uma vez eu conversando com uma menina com síndrome de Down, perguntei, você está namorando? Tô. Como é que é? Pega na mão. E beija na boca? Não, que nojo. Então era um namoro platônico que às vezes nem vale a pena levar até adiante. Então tem que avaliar caso a caso. Entendi. O que eu falo que é mais preocupante? Quando é uma pessoa com uma deficiência intelectual mais leve, que necessita de mais apoio porque tem mais autonomia, então anda de ônibus sozinho, já namora, já tem uma noção mais próxima do que é comum. Entendi. Essa pessoa corre mais risco, não é porque ele tem uma sexualidade aflorada, ele tem uma sexualidade comum, explora da mesma maneira que qualquer pessoa normal exploraria, no entanto, tem rebaixamento da crítica. Entendi. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir avaliar o risco daquele ato. Ele não sabe avaliar que pode levar a uma gravidez, que pode levar a uma doença. Né? Ele muitas vezes não entende o que é o risco afetivo. Né? O que eu costumo falar nas minhas palestras, né, na orientação, principalmente para as pessoas com deficiência, é que preservativo protege de gravidez, protege de
doença, mas não protege de frustração. E que o ato sexual não é um ato simplesmente motor, é uma troca de afeto. Então aí a família tem um trabalho maior. Se naquela pessoa que não tem crítica, que manipula e acaba fazendo, a família tem que ajudar ela a entender que na frente das pessoas não, e olha, no banheiro, e destinar um lugar, para a pessoa que está mais leve, a família vai ter que fazer uma orientação muito mais próxima do que faria com uma pessoa cognitivo preservada. Certo. Então, aqui que está um tema muito espinhoso, porque a gente tem que, na verdade, desculpa o trocadilho, tem que se desnudar um pouco e entender o que essa pessoa está precisando. Em caso de muita dificuldade, de não entender, aí é legal procurar a ajuda de um psicólogo, de alguém que lide com isso e ajuda a entender como que essa sexualidade está se manifestando e quais são os riscos e onde tem que trabalhar. Com certeza, que é uma questão que realmente preocupa bastante os pais, né? Quando começam a perceber essa sexualidade aflorando e como lidar com ela, né, Rodrigo? Então, isso que você falou, é fundamental buscarem também uma ajuda de um profissional para orientá-los e lidar com as suas próprias questões em relação à sexualidade, né? Exato. Então, isso que eu acho que é importante, assim, estar sempre atento e se autoanalisando e buscando ajuda para poder entender melhor toda essa parte da sexualidade e como ajudar seus filhos, né? Então, é um bate-papo, assim, que eu acho que foi muito importante. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. Por isso, quero pedir para vocês, então, curtirem e apoiarem esse canal, compartilhando para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada pela sua presença, Rodrigo. Eu que agradeço, Denise, e espero ajudar os pais a começar a clarear a cabeça e ajudar nessa angústia que é muito difícil.